Varmengo? Isso mesmo? Nesse vídeo aqui eu vou fazer um resumo da atuação do VAR no Campeonato Brasileiro desde 2020 até 2023. Foi divulgado agora recentemente o ranking de utilização do VAR e quantas vezes essa interferência do VAR na partida favoreceu ou não ao Flamengo. Ou seja, em quantas vezes a decisão tomada em campo foi alterada em favor do Flamengo ou contra o Flamengo com a utilização do VAR. Porque vocês sabem, há um chororô aí de muitas torcidas de que há um Varmengo. E aí a gente vai esclarecer isso para vocês, tá bom? E no finalzinho também vou trazer uma breve resposta aí a uma das falas do Vitor Pereira. Vitor Pereira que falou muitas bobagens aí no último final de semana, em uma entrevista que ele concedeu lá em Portugal. Inclusive falou que o Brasil é mal educado, e ele generalizou, ele não fez questão de setorizar não, ele disse que de forma geral o Brasil é mal educado e que isso é uma questão cultural. Eu vou trazer uma simples reflexão sobre isso no final desse vídeo, tá bom? Então se você já gostou da ideia, por gentileza, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, porque o seu like ajuda muito o nosso canal. E compartilha aí com mais um rubro-negro para ele ficar bem informado de tudo que acontece no Mengão, tá? E se você já é inscrito, mais uma vez, a minha gratidão. Te peço que faça o mesmo, curte, comenta e compartilha. Eu estou aqui com o material aberto aqui no computador. Desde 2020 até 2023, como foi a atuação do VAR em decisões que favoreceram entre aspas, ou que corrigiram, a decisão de campo, quantas foram boas para o Flamengo e quantas foram ruins para o Flamengo. Então vamos lá. Em 2020, o primeiro ano que nós vamos utilizar, o VAR já tem 5 anos de utilização, mas a gente conseguiu aí apenas o ranking a partir de 2020 para cá. Então, em 2020, o Flamengo foi o segundo time em que houve mais interferência do VAR. Um total de 23 interferências do VAR, sendo 9 contrárias ao Flamengo e 12 favoráveis. Então, em 9 vezes a decisão do campo foi alterada, contrário aos interesses do Flamengo, e em 12 vezes foram alteradas em favor do Flamengo, tá? Então, muito provavelmente, essa história de Varmengo deve ter surgido neste ano aqui. Vale lembrar que esses foram anos iniciais do VAR, Então, o VAR realmente teve muita interferência, não apenas com o Flamengo. Se você for ver o ranking completo, todos os times, o primeiro colocado nesse ranking é o Atlético Paranaense, com 5 decisões mudadas em favor, que colaboraram, favoreceram ao time. Isso não significa que foram certas ou erradas as decisões, mas decisões que foram mudadas, as decisões de campos que foram mudadas, que acabaram favorecendo ao time. Então, o campeão em 2020 foi o Atlético Paranaense, o Flamengo ficou em segundo lugar. No ano seguinte, em 2021, o time mais favorecido, em que houve mais decisões favoráveis com a utilização do VAR, foi o América Mineiro. O América Mineiro teve um total de 20 intervenções, sendo 5 contrárias, foram mudadas, contrário aos interesses do clube, e 15 favoráveis ao interesse do clube, seguido por Bahia, Chapecoense, Santos, Atlético Paranaense, Bragantino, Atlético Mineiro, Sport, Palmeiras, Internacional, Cuiabá, Juventude, Ceará, Atlético Goianiense, Corinthians, Fortaleza, Grêmio, Fluminense e Flamengo é o penúltimo colocado nesse ranking aí de 2021. Então, essa história de Varmengo não se justifica a partir aí do ano de 2021, porque o Flamengo foi o penúltimo, com 17 intervenções, foram 17 intervenções do VAR, apenas 5 foram favoráveis ao Flamengo e 12 mudaram a decisão de campo contrário aos interesses do clube. Vamos para o ano seguinte, vamos para 2021. Em 2021, o Flamengo também não é o líder. Na verdade, o Flamengo não foi líder em nenhum dos anos que nós conseguimos localizar, Em 2022, já estamos em 2022, o Palmeiras foi o líder, com um total de 15 intervenções, sendo 4 foram mudadas contrárias ao Palmeiras e 11 favoráveis ao Palmeiras. Será que tem um Varmeira, ou o sistema mudou, O auxiliar do Abel acabou falando bobagem recentemente. Mas o Palmeiras foi o líder nesse quesito. Seguido de Botafogo, Fortaleza, Internacional, Fluminense, o Flamengo vai aparecer só em 6º lugar,
com 13 intervenções, 5 contrárias e 8 favoráveis ao Flamengo. Tá? Vamos agora para 2023, porque o chororô não para, né? O chororô continua. Então vamos 2023, o que é que o ranking nos aponta aqui? Em 2023, o líder desse ranking até o momento é o Grêmio, com 9 intervenções, sendo 2 contrárias e 7 a favor. Seguido por Bahia, Corinthians, Botafogo, né, o líder do campeonato, aí com um total de 6 interferências, sendo 2 contrárias e 4 a favor. Depois, Cuiabá, Fortaleza, Palmeiras, Fluminense, Vasco, Internacional, Goiás, Bragantino, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Flamengo aparece em 15º lugar, com total de 5 intervenções, 3 contrárias, saldo negativo, 3 contrárias e 2 apenas favoráveis ao Flamengo. Então, esse ranking aqui, pessoal, desde 2020 para cá, simplesmente desmonta essa história, essa teoria, esse delírio, né, de muitas torcidas aí, de muitos clubes do Varmengo. Quem é que foi mais beneficiado? Vamos colocar isso entre aspas, né? Quem foi mais beneficiado pelas decisões do VAR? Certamente não foi o Flamengo. Então, isso não passa de um chororô. É isso mesmo, chororô dessas torcidas aí, tá certo? Vamos falar rapidamente sobre Vitor Pereira. Vitor Pereira, ex-treinador de Corinthians e Flamengo, concedeu uma entrevista, um evento, né, esportivo que está acontecendo lá em Portugal. Ele deu entrevista lá e falou muitas coisas. Dentre elas, ele foi questionado sobre o que ele menos gostou no futebol brasileiro ou no Brasil. E ele foi enfático e ele generalizou. Ele disse que ele não gostou da falta de educação, diz que o Brasil é mal educado. E ele disse que isso é geral, de forma generalizada. Ele não restringiu a imprensa, ele não restringiu aos jogadores, não restringiu ao futebol, mas ele falou que, né, o povo, deu a entender exatamente isso, que o povo, de forma geral, é um povo mal educado. Bom, é bem verdade que a gente tem muitos problemas na questão educacional brasileira, isso é fato, né? Os nossos líderes políticos, infelizmente, não nos proporcionam, usam o nosso dinheiro para outros fins e não nos proporcionam uma educação de qualidade. Isso é fato. Agora, você falar de uma nação e chamar essa nação de maneira pública, dizer que essa é uma nação mal educada, aí você dá argumentos para as pessoas também poderem responder. E se eu pudesse responder a ele, eu diria o seguinte, que há outros estrangeiros aqui no Brasil e que não são tratados talvez do mesmo modo que ele foi tratado, tá? Talvez essa maneira mal educada a que ele se refere, que ele foi tratado, talvez seja o tratamento dispensado a mentirosos, né? Talvez seja por isso que as pessoas trataram ele com uma falta de educação, porque talvez esse seja o tratamento dispensado a mentirosos, né? Quem fala o que quer acaba ouvindo o que não quer. Mas é isso, pessoal. Então, só essa reflexão aí. Estou chamando ele de mentiroso, estou apenas fazendo uma reflexão, tá? Mas aí fica registrado aí a nossa reflexão sobre isso. Antes de qualquer coisa, deixa aí nos comentários o que você achou de tudo isso, tá? Você concorda com o Vitor Pereira? Ou qual resposta você daria para ele? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.